Você já ouviu falar da Noite de São Bartolomeu, do massacre protestante de São Bartolomeu, em agosto de 1572? Não? Então vem comigo, Felipe Robledo, e vamos ver de que forma isso apareceu na prova específica da UERJ de 2019. Então, vamos para a questão. A tela acima, o massacre de São Bartolomeu, retrata uma página sangrenta da história da França, o massacre de protestantes na cidade de Paris, iniciado em 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu. Trata-se de uma das raras imagens existentes do episódio. Representa um verdadeiro catálogo de crueldade em tempos de guerra civil. Na tela, tem a assinatura do pintor François Daubois, protestante refugiado em Genebra depois desses acontecimentos. Beleza? Olhamos aqui eu e você a imagem, olhamos eu aqui e você o texto base, então vamos ver o que a questão quer de fato. O surgimento de outras religiões cristãs na sociedade europeia, no decorrer do século XVI, gerou muitos conflitos associados à luta pelo reconhecimento de direitos de cultos por parte dos que vieram a ser designados como protestantes. O massacre de São Bartolomeu foi um episódio marcante entre esses conflitos. E agora vamos chegar ao que a UERJ quer. Vamos lá. Considerando esse episódio, apresente uma característica dos conflitos religiosos na França naquele período. E depois, então, indique também uma das principais implicações desse conflito para a conjuntura política europeia da época, certo? Então nós temos ali, basicamente, duas grandes questões. Uma micro, relacionada ali à situação francesa, e uma macro, relacionada ali à política da Europa. Então, vamos com calma. Vamos primeiro entender quem são esses protestantes, certo? Lembra, você sabe disso, que eu estou numa fase na qual o próprio poder da Igreja Católica está sendo contestado. E esse poder contestado dessa igreja está fazendo com que surjam, então, novas igrejas, certo? Que vão deixar a Igreja Católica meio que em pânico. Que igrejas são essas? A luterana, no Sacro Império Romano Germânico, mas que você pode ver algumas pessoas falando em Alemanha para poder te facilitar. A calvinista, surgindo ali na Suíça, e a anglicana, surgindo ali na Inglaterra, certo? E aí, vamos lá. Quando a gente fala da França, a gente está falando ali basicamente dos huguenotes. E peraí, Felipe, você não falou de huguenote, onde é que o huguenote entrou nessa ideia toda? Calma, respira e vamos lá. É porque, na verdade, a igreja calvinista ela vai mudar de nome dependendo de onde você está falando. Sim, se você falar da igreja calvinista na França, ela é huguenote. Se você falar da igreja calvinista na Inglaterra, ela é puritana. Se você falar de igreja calvinista na Escócia, ela é presbiteriana. Então, dependendo de onde você fala, diferente da luterana e da anglicana, o calvinismo ele vai ter essas diferenças, certo? Porém, no caso francês, a grande questão ali são exatamente esses huguenotes. Por que então que eu estou dizendo isso? Porque a França, nesse momento, é governada por Carlos IX. Mas vamos lá. Quem manda de fato é sua mãe, Catarina de Médici, certo? Católica, fervorosa, aliada do Duque de Guise. E que, na verdade, obviamente, tem um sério problema com essa igreja nova que está surgindo. Óbvio, pensa comigo. Se a gente tem ali a Igreja Católica consolidando seu poder, qualquer nova igreja, de alguma forma, ameaça. Porém, o calvinismo, os huguenotes, eram muito famosos e muito importantes para uma burguesia francesa e para uma parte da nobreza francesa, que começa, então, a defender essa doutrina, esta igreja cristã. E aí, qual é o grande problema? Dentre esses huguenotes, nós temos uma figura preponderante, o Coligny, certo? E o Coligny, ele era ali conselheiro do rei, do Carlos IX. Então, Catarina de Médici está desesperada com a possibilidade de Coligny chegar lá e colocar as suas ideias para o Carlos IX. Para poder resolver isso, vamos lá, chegamos em agosto de 1572. Num primeiro momento, você tem ali a Catarina tentando dar uma aliviada na galera, teoricamente, propondo o casamento de Henrique de Navarra, um nobre francês huguenote, com a sua filha, certo? Margarida de Valois, irmã do Carlos IX. Na verdade, grande parte das pessoas falam que esse casamento já era uma ideia da Catarina, já prevendo essa tal dessa noite de São Bartolomeu, deste grande massacre, que vai rolar por quê, na verdade? Bem, e aí chegamos no dia 22 de agosto. Sim, em 22 de agosto, o Coligny, que eu falei para você daqui a pouquinho, falei antes para você, sofre um atentado. E aí, este atentado contra o Coligny deixa os huguenotes em polvorosa, passando a exigir drasticamente uma ideia de que precisamos saber quem foi o culpado. Carlos IX precisa averiguar o culpado pelo atentado ao conselheiro, certo? O Coligny. E Carlos IX meio que se inclina. Ah, beleza, vamos lá, vamos ver quem foi, vamos analisar essa parada com calma. Bem, Catarina não pode deixar.
Sim, Catarina de Médici e o Guizet não podem permitir que você faça essa investigação, porque, na verdade, podia respingar nelas. E aí, o que ela faz bem malandramente? Convence seu filho, convence Carlos IX, que, na verdade, os huguenotes estão preparando uma grande revolta, uma grande rebelião, que vai, inclusive, colocar o seu reinado em risco. Pronto, está montado o panorama para que no dia 24 de agosto de 1572 exploda a tal da Noite de São Bartolomeu, certo? São Bartolomeu é um feriado importante para os católicos franceses. Estudiosos falam ali que você vai variar entre 30 e 100 mil mortos dentro dessa Noite de São Bartolomeu. Só em Paris calcula-se que foram 6 mil huguenotes chacinados, um verdadeiro genocídio, certo? Então isso é a ideia, a história da tal da Noite de São Bartolomeu. Bem, e aí, dito isso, o que a UERJ quer que você responda? Simples, vamos lá. Ele quer, então, uma característica dos conflitos religiosos. Pronto, já temos o seguinte: uma disputa entre parte de uma nobreza que é católica, parte de uma nobreza que é huguenote, uma disputa religiosa ali. Uma outra característica muito clássica, a ideia do Estado entrando numa lógica de genocídio contra uma outra igreja, que não a católica oficial na França. Uma outra ainda que você pode colocar, e essa está no texto, olha só, aqui, ó, em tempos de guerra civil. Sim, eu posso afirmar que a Noite de São Bartolomeu vai gerar uma grande guerra civil entre os súditos católicos de Sua Majestade e os súditos huguenotes protestantes. Beleza? Matamos a primeira parte da questão. A segunda, então, como é que isso vai influenciar na Europa? Aí, mais uma vez, o texto ajuda para que você responda, porque vamos ao final dele. Olha só. François Dubois, protestante, refugiado em Genebra. Ou seja, se o Dubois foi refugiar-se em Genebra, o que eu posso considerar? Óbvio, eu vou ter uma migração. Eu vou ter uma galera, uma imigração de protestantes para outras áreas da Europa que os aceitem. Genebra é um ponto fundamental que vai aceitar esse imigrante. Óbvio, Genebra é calvinista, certo? Outra ideia que você pode colocar aí na sua questão. Eu passo a ter uma questão de um choque entre o domínio do Papa romano, certo? E alguns nobres da própria França, da Inglaterra ou dos Estados germânicos, beleza? E uma terceira característica ainda que você pode colocar, uma terceira consequência. Essas guerras religiosas vão dificultar algumas consolidações políticas e vão levar a algumas crises sociais e políticas econômicas nas regiões onde elas vão acontecer. Beleza? Mais uma questão aqui que fizemos juntos. Espero que tenham gostado. Vamos em frente para resolver muito mais questões. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho e vamos juntos discutir história. Um beijo e até o próximo vídeo.